Olá, gente! Vamos fazer agora um exercício da apostila 3, capítulo 14, página 351, exercício 12. Bom, o exercício diz o seguinte: a oxigenoterapia, tratamento terapêutico com gás oxigênio, é indicada para pacientes que apresentam falta de oxigênio no sangue, tais como portadores de doenças pulmonares. O gás oxigênio usado nesse tratamento pode ser comercializado em cilindros a elevada pressão nas condições mostradas na figura. Aí tem uma figurinha assim, ó, de um cilindro, né? Uma válvulazinha, tal. Escrito assim, 150 atm e 20 litros. No cilindro está indicado que o conteúdo correspondente a um volume de 3 metros cúbicos de oxigênio nas condições ambientes de pressão e temperatura, que podem ser consideradas 1 atm e 300 Kelvin, respectivamente. E tem os dados aqui, que é o R igual a 0,082, né? Não vou nem colocar a unidade. E diz o seguinte: a massa de oxigênio em quilos armazenada no cilindro de gás representado na figura é aproximadamente... Então vamos lá. Uma coisa que poderia dar confusão em vocês é esse valor que está aqui, né? De início dá a impressão que tem que usar ele. Só que ele diz que na especificação do cilindro está indicado que para um volume de 3 metros cúbicos pode ser considerado 3 metros cúbicos em condições ambientes, né, que é 1 atm e aqui 27 graus Celsius, que é os 300 Kelvin, e dá esses dados aqui da constante dos gases. E ele quer saber a massa de oxigênio em quilo armazenado no cilindro nesse volume aqui. Então, esse valor aqui tá só para confundir um pouco a gente, porque o que a gente precisa tá intrínseco nesse dado aqui. Então, que forma que a gente vai usar? Ele quer saber a massa do gás. Como que a gente calcula a massa do gás? Através dessa fórmula, ó. PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. Não confundam com a PVT, Tobotó. Porque isso aqui a gente usa quando a gente tem transformação de gás. Aqui não vai ter transformação nenhuma. Aqui a gente só quer calcular qual a massa de oxigênio nessas condições aqui. Então a gente usa PV igual a nRT. Entenderam a diferença? Não se preocupe não, que mais pra frente eu faço um exercício de transformações gasosas. Então vamos lá. PV igual a nRT. Lembrando que a pressão tem que estar em 1 atm, o volume tem que estar em litro, e aí vocês vão ter que lembrar que 3 metros cúbicos equivale a 3.000 litros. Toda vez que vocês forem fazer exercícios de Química 2, vocês têm que ir lá nas primeiras aulas e lembrarem das unidades, das transformações. A gente fez isso para volume, a gente fez para temperatura, como passa de Celsius para Kelvin, como passa para Fahrenheit. As expressões a gente deu sorte que já está em 1 atm, mas se tivesse em Pascal, tal, tinha que fazer todas as transformações. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, pressão a gente tem, volume a gente tem, constante dos gases a gente tem e temperatura a gente tem. Então dá pra gente descobrir o número de mols, tá? E aí a partir do número de mols a gente consegue descobrir a massa.
porque a gente vai saber a quantidade em 1 mol, tá? Então eu vou fazer de um jeito, descobrindo o número de mols, e rapidamente vou mostrar depois para vocês como dava para dar uma facilitada na questão, mas só para vocês entenderem o passo a passo. Ó. Primeira coisa, pressão 1, volume 3.000, igual a N, que é o que a gente vai descobrir, R, que é 0,082, vezes 300. Então, vamos lá. Se vocês repararem aqui, ó, N vai ser igual a 3.000 dividido por 0,082, que multiplica 300. Aqui, eu vou poder cortar 2 zeros com 2 zeros, e 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, isso aqui virou 10. Então, N vai ser 10 dividido por 0,082. Ok? Vou fazer essa conta com vocês, porque eu quero que vocês pratiquem isso, ó. 10 dividido por 0,082, o que eu vou ter que fazer? Vou transformar isso aqui para um número inteiro. Então, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes. Então, eu vou ter que botar 3 zeros aqui. Então, ó, isso aqui vira 82 e isso aqui eu boto 3 zeros. Então, vai ser 10.000 dividido por 82. 100 dividido por 82 vai dar 1 e vai sobrar 18. Abaixa um zero. 180 dividido por 82 vai ser 2. 2 vezes 82 vai dar 164. 164 para 180 vai sobrar 16. Abaixa um zero. Aqui vai dar quase por 2, mas não dá 2, dá 1. Então vai dar 1,9. Por quê? Vai dar 1, ó. 1 vezes 82 vai sobrar 78 aqui. E aí quando eu botar um zero e botar essa vírgula, isso aqui vai dar 9, ó. 9 vezes 82 vai dar 18. 9 vezes 8, 72, 73. Então dá... É porque quase deu 122 certinho, mas não chegou a dar. Então eu vou considerar 121,9 mols. A massa molecular do O2 é 2 vezes 16, porque a massa do oxigênio é 16. Lembre da tabela periódica, então dá 32 gramas. Isso quer dizer o quê? Que 1 mol de O2 tem 32 gramas. Se eu tenho 121,9, eu vou ter X. Deixa eu apagar esse segundo feinho aqui. Então vai, ó. X vai ser igual a 32 vezes o 121,9. Isso aqui vai dar 121,9 vezes o 32. Vai dar 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Bota um zero aqui. 3 vezes 9. 27, 3 vezes 1, 3, 4, 5, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Eu somar isso aqui, 8, 10, vai 1, 10, vai 1, 6, 7, 8, 9 e 3. Só que eu tenho que botar uma vírgula aqui, porque eu tenho uma vírgula aqui, ó. Então, deu quanto? 3.900,8 gramas. Só que ele pede o valor em quilogramas. X é igual a 3,9 quilos. Letra E. Então, viram que eu tinha volume, tinha pressão,
tinha a constante dos gases, tinha a temperatura, só precisava descobrir os mols, porque sabendo a quantidade de mols eu consigo descobrir a quantidade em gramas, né? Eles não estão correlacionados. E foi o que eu descobri. Quando eu descobri 121,9 mols, eu fiz aqui, ó, 1 mol tem 32, então 121,9 é TX, que foi 3,9 kg. Só que tem como eu fazer um negocinho para fazer direto. Ó, ao invés de calcular o número de mols, eu podia calcular a massa do O2 direto. Por quê? Porque eu posso transformar esse número de mols em massa sobre a massa molecular. Por que eu posso fazer isso? Ó? Porque 1 mol de qualquer coisa vai ser a massa molecular, certo? 1 mol de qualquer substância vai ter uma massa molecular. Para eu descobrir a massa dessa substância, eu vou ter o número de mols correspondente a essa massa, né? Então, N vai ser M sobre a massa molecular. Então, é a mesma coisa que a gente fez, só que sem precisar fazer picado. Eu ia transformar isso aqui, ó. 1 vezes 3.000, que ia ser igual a M sobre a massa molecular, que multiplica 0,082 vezes 300. E aí eu ia ter que substituir esse massa molecular pelo 32, né? Então ia ser 1 vezes 3.000 ia ser 3.000. Isso aqui ia dar M sobre 32, que multiplica o 0,082 vezes 300. Aí a dica que eu dou pra vocês: nunca vão calculando direto, porque senão vocês vão fazer muita conta. A dica que eu dou é: vão separando as coisas, ó. 3.000 vezes 32 pra cá, né? Passei o 32 pra cá. Isso aqui, vou ter o M. E esses daqui do lado do M eu vou passar dividindo pra lá, certo? Ó, pá. Então dá 0,082, multiplica por 300. Isso eu vou poder cortar. Aí 30 dividido por 3 vai dar 10. Então 10 vezes 32 sobre 0,08. Então M vai ser 320 sobre 0,082. Isso aqui vai dar direto os 3.900. E aí vocês vão transformar para 3.900 gramas, né? Porque eu estou usando 32 gramas, então para passar para quilos é só andar 3 casas, 3,9 quilos. Igualzinho que a gente fez, só que a gente fez direto. Entenderam? Vocês podem fazer de um jeito e do outro.